Jair Messias Bolsonaro foi empossado como 38º presidente do Brasil no dia 1º de janeiro de 2019, muitos conservadores ficaram absolutamente emocionados. Nós estávamos abandonando um governo envolvido nos mais diversos escândalos de corrupção para finalmente celebrarmos uma nova agenda política. Bolsonaro avançou algumas pautas importantes para os cristãos, como o direito pela educação familiar e a defesa da vida do feto. E foi justamente olhando para essas pautas que eu votei no Bolsonaro, no primeiro e no segundo turno. Mesmo assim, eu não pretendo votar no Bolsonaro de novo. Eu não consigo acreditar que cristãos conseguem continuar apoiando sem algum nível de sofrimento a figura do presidente. Não existem pautas conservadoras que justifiquem 685 mil mortes por Covid no Brasil. Gripezinha ou resfriadinha, eu não sou governo. Tem que deixar de ser um país de maricas. Com 258 mortes por Covid, ele disse que não era coveiro. Com 5.050 mortes, disse e daí? Com 162.829 mortes, chamou o Brasil de país de maricas. Com 184.827 mortes, disse que a vacina nos transformaria em jacaré. Com 236.201 mortes, disse que quem tivesse pressa por vacina era um idiota útil. Com 260.790 mortes, disse chega de frescura e mimimi. Com 260.970 mortes, disse vai comprar vacina na casa da sua mãe. Com mais de 500 mil de mortes, 584.421 vidas brasileiras perdidas. Diz que a Covid apenas encurtou a vida dessas pessoas por alguns dias ou algumas semanas, com 622.801 mortes de brasileiros. Disse lamento profundamente, mas é um número insignificante. Ao que parece, vale tudo para tirar o genocida do poder. O problema é que há muitos que se sentem muito confortáveis em votar em outros genocidas. Se estima que mais de 1 bilhão de vidas inocentes foram assassinadas no ventre de suas mães. Estima-se que são realizados até 56 milhões de abortos ao redor do mundo todos os anos. São 10 vezes mais mortos do que todos os mortos por Covid até hoje. Hoje, o Brasil é uma grande resistência contra o aborto legal no mundo, mas a sua legalização continua sempre à porta. É uma luta diária, é uma pressão política constante. As eleições estão chegando. E eu entendo o sentimento de que retirar Bolsonaro do poder, depois dos vários indícios de corrupção e de todo o negacionismo científico que gerou tanta morte no Brasil, parece algo urgente e importante. O problema é a alternativa que propõe a isso. Não parece inteligente casar com quem bate na própria mãe. Eu entendo quem chama Bolsonaro de genocida. Eu acho que ele é responsável por uma quantidade imensa de mortes. Mas não basta trocar um genocídio por outro. Eu não quero ter um filho, eu vou cuidar de não ter meu filho. O que não dá é a lei exigir que ela tenha. Essa lei não exige cuidar. Ou seja, que as pessoas pobres que forem vítimas de um aborto, elas têm que ter, condições de se tratar na rede pública de saúde. Aqui no Brasil ela não faz porque é proibido, quando na verdade deveria ser transformado numa questão de saúde pública e todo mundo ter direito e não ter vergonha. Qual é o crime? Essa pauta da família, a pauta dos valores, é uma coisa muito atrasada. Nem que isso signifique votar em gente menos preparada ou em gente que talvez não tenha tanta chance de ganhar. O direito à vida pesa na balança mais que qualquer outra coisa. Bolsonaro é chamado de genocida, mas eu não acho motivo de alegria trocar um genocídio por outro. É por isso que, para mim, só há escolha entre candidatos pró-vida, e que sejam pró-vida do ventre ao cosmos. Escolha o seu candidato com sabedoria, mas não vote em qualquer um que promova a morte, seja numa pandemia, seja numa gravidez desejada. Muito bem. Deixa eu tirar aqui. Pronto, voltemos. Tem aqui, olha quem chegou aqui, ô Mendes, olha só. Genildo Cristão Conservador. Ei! A paz do Senhor, meus nobres patriotas, acabei de chegar do curso. A paz do Senhor, bem. Genildo, seja bem-vindo à nossa live. Está na parte final, mas dá para você participar aí com os outros irmãos. O que foi isso aqui? A Julieta está me falando uma coisa aqui agora, pessoas saudáveis adolescentes, crianças morrendo por AVC, ataque cardíaco, é culpa dele também. Pelo amor de Deus, chama de genocídio quem foi a favor do tratamento precoce. Disse a Julieta, desculpa, não, tudo bem, Julieta, a gente respeita qualquer comentário, desde que não haja palavras de baixo calão e tal, a gente respeita qualquer comentário, tá bom? Muito bem, Flávio. Temos aí o vídeo do Iago Martins. Você chegou a ver ele inteiro naquele dia ou não? Não. Não, né? Ok, tem mais argumentos, viu, pessoal? Tanto esse como do Luciano Subirá, tem mais argumentos lá dentro. Eu retirei aquilo que eu achei que foi o mais essencial do vídeo. Tá bom? Mas fica à vontade aí, Flávio. Bom,
Cara, eu não tinha visto esse vídeo inteiro e assim, fiquei bastante surpreso. Primeiro ponto. Gente, como que por recortes, um fundo musical, você consegue de fato manipular muito, muito, muito a verdade, muito. E assim, como é o poder da mídia, ela tem esse controle, né, de causar esse impacto, São falas desastrosas do Bolsonaro. Isso é um fato. Isso é um fato. A gente conversa, eu, o Rafael e o Mendes, a gente tem um grupo no WhatsApp. E há tempos a gente conversa sobre essas questões. E lá atrás, eu já falava que Bolsonaro é um mal necessário. No epicentro da pandemia, essas falas do Bolsonaro eram desastrosas. E eu lembro como se fosse ontem. Eu falei assim, gente, o Bolsonaro precisa parar de conversar com aquele pessoal na esplanada. Porque jornalista ia lá, jogava isca e ele caía, cara, assim, como um bebê inocente. E falava coisas, falava bosta. Essa é a realidade. Mas essas falas têm contextos ali. Tem contextos. São desastrosas, mas tem contextos ali. E colocar os 600.000 mortos na conta do Bolsonaro, cara, eu acho isso uma falta de honestidade, uma grande injustiça. Uma grande injustiça. Você querer colocar isso tudo em falas dele é injustiça. Esse vírus, gente, veio que a gente não tinha como prever isso. Não tinha questões assim, remédio na farmácia acessível. Então, você tinha febre. O que você toma para febre? Dipirona. Você tinha kits Covid. O Estado aqui fez um centro de triagem em que eu peguei Covid, fui para esse centro de triagem, testei positivo e peguei o kit Covid. Sabe o que tinha? Cloroquina e tinha dipirona. Eu tomei, tranquilamente. Quando a vacina chegou, tomei vacina. A fala do Bolsonaro a respeito de vacina é que a Pfizer não queria responsabilidade com danos colaterais. Então, tem falas cortadas dele fora de contexto. Então, assim, volta a falar. As falas do Bolsonaro para um presidente é desastrosa. Sabe uma coisa que não está aí, que era importante a gente pontuar também? Bolsonaro, quanto presidente, você não vê uma fala dele lamentando as mortes. Vindo a público, dizer que sente muito, né? Você não tem isso. Isso é ruim para um presidente. Isso não é tirar o mérito de um presidente, né? Achar que por ele ter essas falas de empatia, né? Achar que ele está fazendo cena. Isso não é fazer cena. Isso é ter empatia pelas mortes, pelas famílias. Você não tem, pelo menos eu, Flávio, nunca vi. Eu posso estar errado, mas eu não lembro de ter visto isso. Isso é ruim para um presidente. Entendeu? Então, tem várias coisas realmente que o Bolsonaro fez errado, mas colocar tudo isso na conta dele por conta de falas, né, eu acho muito injustiça, gente. O Brasil é um país quase continental. Não faltou recurso. O STF barrou ações do Bolsonaro e deixou para os governos e prefeitos administrarem os milhões que foram enviados. Teve corrupção, gente. Teve corrupção no epicentro da pandemia. Gente morrendo e governadores e prefeitos preocupados em roubar. O que o Bolsonaro tinha que fazer? O Bolsonaro estava com as mãos atadas. Não podia fazer nada. A CPI da Covid, gente, foi um circo. Foi vexatório ver aquilo no país. Gente morrendo, sem saber, e aquele circo armado. Mas beleza. E aí, gostou desse corte? Então não se esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal.